Nessa noite, nós meditaremos sobre este tema. Saulo, um homem precioso para Deus. Atos 9, de 1 a 22. Mas nós faremos a leitura apenas dos versículos 15 e 16 neste momento, conforme será proposto agora. Todos abrem sua Bíblia. Atos capítulo 9. Apenas esses dois versículos, e diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reinos, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é suficiente para as nossas vidas. E ela é necessária a cada momento, a cada instante. Por isso, nós queremos te pedir que Tu venhas falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, vem. Amém. Saulo era um jovem judeu bastante renomado. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos melhores e mais conhecidos mestres da época. Ele tornou-se fariseu. Em Roma, Saulo tinha um prestígio de cidadão romano, talvez adquirido de seu pai como herança, mas não se sabe exatamente. O fato é que ele era cidadão romano. Todavia, até este momento, em Atos 9, até este momento, ele não passava de um homem cruel, de um homem fanático pela defesa de sua religião, o judaísmo. Na verdade, Saulo estava cego por não compreender, por não entender que ele estava combatendo tão somente o grande eu sou. Mas Deus tinha um plano fantástico na vida deste homem. E para ele era um homem precioso. Não pelo valor em si dele, mas por aquilo que Deus faria dele e através dele. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. E a meu ver, ele, juntamente com Pedro, Tiago, João e outros nomes, tornaram-se os vultos do cristianismo, pilares da igreja de Cristo. Nos versículos 1 e 2, acompanhe comigo. O texto diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele vivia aqui com ódio, com raiva dos cristãos. Se para nós Jesus é o nosso respirar, para Saulo era o ódio pelos cristãos. Vivia para matar, para maltratar, para prender os cristãos e todos aqueles, sejam judeus, gentios, que confessassem a fé em Jesus Cristo como o Cristo, como o Messias. Não satisfeito do que aconteceu em Jerusalém, pela perseguição em Jerusalém, tornou-se ainda mais tirano. Veja o que ele fez: pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que aí
Algumas traduções colocam o caminho como seita, referindo-se aos cristãos que pudessem levá-los presos para Jerusalém. Essa carta que Saulo pediu, era um aval diante dos líderes judeus para prender, para matar quem confessasse o nome de Cristo. Então ele estava indo a caminho de Damasco com este objetivo. Damasco de Jerusalém tinha mais ou menos 240 quilômetros, então era um caminho longo a ser seguido. Damasco era uma cidade muito importante e havia ali em Damasco muitos judeus. E talvez Saulo tenha pensado assim: e se Damasco for persuadida pelos cristãos? Aí está pronta a tragédia. Então eu vou lá, vou acompanhar isso de perto, vou sondar isso de perto. E foi isso que ele fez. Ele foi então para lá com essa intenção. Mas como eu disse, Deus tinha um plano fantástico para a sua vida, e tem também para a minha, e tem também para a sua vida. Compreender como Deus age não é nada fácil. Seja nas questões boas, as bênçãos que Ele nos dá, são muitas, seja também nas questões difíceis, os dilemas da vida. Não é fácil compreender a maneira que Deus age em nossas vidas. Mas o fato é que Ele age. Contudo, nós podemos ver que Ele age sempre para alcançar um objetivo que é dele, que Ele tem, seja com pessoas, seja com situações. Deus é um Deus que intervém e age. E assim Deus o fez. Agiu na vida de Saulo. E nós vamos ver agora, a partir do versículo 3, como Deus alcançou o coração de Saulo e o que aconteceu através disso. A primeira lição é essa: Saulo é confrontado por Deus. Como já foi dito, então Saulo estava indo para Damasco e ele tinha ali um objetivo de acabar com os cristãos. Ele não foi lá para fazer carinho, chamar para uma partida de futebol, nada disso. Ele foi lá para prender, para matar, para perseguir. Era essa a ideia dele, e começou isso lá no capítulo 2 de Atos, se você for lembrar bem. Foi começando ali as perseguições, chegando em Estevão, se eu não me engano, no capítulo 7, e Estevão foi apedrejado e morto. E aos pés de Saulo foram depositadas as suas vestes, compactuando com aquilo. Então, para Deus mostrar a Saulo os planos dele, ele teve que ser confrontado. Vamos ler do versículo 3 ao 9. Acompanhe comigo. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Essa foi a experiência de Saulo, a experiência de conversão de Saulo. Ele estava no auge da sua raiva, do seu ódio,
da sua soberba, da sua prepotência, mas Jesus o quebrou, como a quem quebra um graveto. Jesus então o tocou, e ele literalmente caiu do cavalo, e ele ouviu então essa voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: tadinho de vocês. Não está vendo? Não adianta. Você está dando murro em ponta de faca. Eu sou Jesus. Eu sou mais poderoso do que você. Você não vai vencer. E eu vou te quebrar. Eu vou alcançar o seu coração. E é interessante entender que o que Deus mais quer é que a gente se renda a Ele. Ele se prostre a Ele. Quando então a pessoa não faz isso, Deus quer. E mesmo assim, se a pessoa não quer, Deus continua ainda desejando ter relacionamento com aquela pessoa. Mas infelizmente, muitos vão até o final da vida sem se render ao amor de Cristo. E se a gente for parar para pensar e analisar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos vários confrontos quando Deus chama aqueles que Ele deseja utilizar na sua obra. Por exemplo, Abraão, Ele disse assim para Abraão: sai da tua casa, sai da tua terra e vai para uma terra que lhe mostrarei. Abraão não perguntou assim para ele: mas como assim, Deus? Me dá o GPS, me mostra o caminho, quantos dias vai durar? Eu vou ter alimento? E aí tantas e tantas outras perguntas que talvez eu e você faria para Deus. Como que vai acontecer? Não, ele simplesmente foi. Vai. E ele foi. Moisés, já um pouco mais melindroso: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo. E acho então que Moisés ali era o mais medroso, se for comparar com os outros chamados por Deus. Ele disse: não sou isso, eu sou aquilo. E Deus deu todas as provisões a cada reclamação dele. Deus falava: então, vamos isso. Ah, eu não sei falar. Eu te dou Abraão. Mas eu não sei o que dizer. Ora, você vai lá e diga o seguinte: diga que o eu sou te enviou. Então não teve para onde ele correr. E ele foi enviado. E nós aprendemos aqui uma bela lição. Deus não apenas chama, mas Ele capacita e dá os recursos necessários para aquele a quem Ele chamou. No Novo Testamento, nós também temos alguns chamados, como Pedro, André, Tiago, João, que estavam pescando. Jesus então chegou neles e disse: sigam, eu farei de vocês pescadores de homens. O texto diz que eles imediatamente largaram tudo e os seguiram. Mas eles poderiam perguntar: que trem é esse de pescar um? Nosso negócio é peixe. Eu não entendo esse negócio de pescar homem, não. Então, eles poderiam ter feito várias perguntas. Também: deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, eu vou avisar a mamãe, eu vou avisar o papai, eu já volto, qualquer coisa assim. Não, eles simplesmente foram. A igreja é confrontada por Deus. Você é confrontado por Deus. Eu sou confrontado por Deus dia após dia. Isso nós podemos pensar em nossa vida espiritual, nossa vida moral, ética, em todos os âmbitos. Deus está confrontando você, está me confrontando.
a ser uma pessoa melhor e a servi-lo com dignidade, com honra. Saulo foi, assim como tantas outras personagens da Bíblia, chamado para agir, para ser bênção, para edificar, para servir, para liderar. E quanto a nós? Eu e você. O que Deus tem falado contigo? Especificamente, o que Deus tem desejado de suas vidas? O que Deus tem te desafiado a fazer? O que Deus tem confrontado em tua vida para que você abandone? O que Deus quer de você? Você já tem essa resposta? Se você não sabe ainda, Deus está te confrontando. E o confronto nunca é bom com Deus, porque Deus pode dizer assim para você, ó: dura coisa é recalcitrares contra o guardião. Não fique dando murro em ponta da faca. Você vai se machucar. Eu quero isso, disse. Não tem, faça assim. Então, você pode atender ou não o chamado de Deus. A segunda lição: Saulo é orientado por um servo de Deus chamado Ananias. Acredito que Saulo estava um pouco confuso aqui neste momento. Jesus disse: levanta-se, no versículo 6, né? Levanta-se e entra na cidade. Alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas como assim? Estou cego, não comi, não fiz nada. E alguém que eu não sei quem vai vir a mim e vai falar. Deus revela os seus propósitos, desejando-nos usar. Só que Ele usou duas formas diferentes para alcançar Saulo. A primeira foi quando o próprio Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. E a segunda foi quando Ele usou um homem de Deus para ir lá, Ananias. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Acompanhe comigo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: veja bem, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Eu acho que só aí Ananias já começou a tremer a perna. Espera aí, Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, agora Saulo, chegar a impor-lhes as mãos para que voltasse a vê-lo. Respondeu então Ananias, versículo 13: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos santos lá em Jerusalém, e ele chegou até aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para nos prender, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Olha a preocupação de Ananias. Não era de se esperar. Ananias sentia medo de Saulo, por tudo que Saulo fizera, pela fama que ele obteve. Então era comum essa desconfiança. Talvez perguntavam para si mesmo: será que é real a conversão de Saulo? Será que nós podemos acreditar que Saulo realmente se converteu? Ou será que tudo isso é uma armação para que nós possamos ser presos por ele? Imagine você nessa situação. Imagine você naquela época. Você teria que ajudar o seu maior inimigo. Você creria nas palavras do Senhor?
Então Jesus não perdeu tempo, conhecendo muito bem Ananias, e explicou para ele, versículo 15 e 16: vai. Olha o que ele diz: este homem é meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante todo o povo de Israel. Ao 16. A parte do chamado é boa, né? A parte do chamado é gostosa. Deus me chamou. Opa! Só que olha só o 16. Eu lhe mostrarei o quanto. Veja bem. Eu lhe mostrarei o quanto ele vai ganhar dinheiro em meu nome. O quanto ele vai ser abençoado com carros, casas e iates, e um chapéu de cowboy, e fazenda, e qualquer outra. Não, está errado, né? Como é que diz o texto aí? Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas esse chamado não quero, não. Esse chamado está meio distorcido aí, seu. Sabe por quê? Porque quando me disseram para ser crente, disseram que eu ia receber um monte de bênção, disseram que eu ia ser feliz o tempo todo, né? Que eu ia ser abençoado. Esse negócio de sofrer não faz parte, não. Não é para mim, não. Eu lembro no seminário, numa aula sobre missões, eu queria muito ser missionário. No início do meu chamado, eu tinha a impressão que era para ser missionário, mas no seminário Deus confirmou o chamado pastoral, não o chamado missionário. Embora eu também seja missionário, assim como cada um de vocês também o são. Mas eu lembro que o assunto era sentir paz. Qual é a paz que dirige o nosso coração? E todo mundo dizendo: como é bom ser missionário lá na Itália, em Barcelona, e não sei aonde, falando só lugares bonitinhos, né? Eu falei assim: filhão, mas lá na faixa de Gaza você não sente paz para ir, né? Entendeu? Lá onde tem bomba, lá onde está pegando fogo o negócio, vai ter, né? Então que paz é essa? É medida pelo quê? É medida pela minha paz, que eu sinto é a que Deus nos dá. Que se Deus der a paz, você vai na faixa de Gaza, meu amigo, você vai ser feliz lá. Conviver com as bombas e com o terrorismo. Nessa época, estava acontecendo as guerras, né? Não vou falar mais ou menos o ano, mas vocês vão ver que eu tenho um pouquinho de tempo assim, já no cenário, então pensa aí, tá bom? Então, que paz é essa? Que paz é essa? Vem de mim? Então Deus colocou paz no coração de Ananias. E o mais interessante é que Deus, de fato, não olha como olha o homem. Nós dizemos isso sempre. Nós olhamos a aparência. E esse aí não vai vingar, não. Esse aí não vai dar certo. Esse aí não quer nada com nada, não. Só está querendo se divertir. Viagem missionária? É passear, né? E Deus, então, Ele sabe com quem Ele está lidando. Nós subestimamos as pessoas. Nós subestimamos as intenções. Nós desconfiamos das mudanças. Nós desconfiamos das transformações que Deus faz. Que não é nós que fazemos. Nem é por nós que acontece. Mas é Deus, é por Deus. E somente Ele quem faz. Então Deus olha o coração. Imagine se Deus fosse olhar como nós olhamos. Como é que você seria visto? Imagine. Só pense. Não precisa falar. Além disso, além de olhar para o coração, Deus olha para a pessoa e vê quem ela é e em quem ela pode se
tornar. Quem ela pode ser? Foi assim com Pedro. Foi assim com Saulo. Foi assim com tantos outros. E Deus olhou. Pensou para frente. Viu o futuro. Esse é para mim. Meu instrumento. Eu vou usar ele. Deus tinha razão. Porque Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabe quem você é. E Ele sabe em quem você pode se tornar. Se você se permitir deixar ser usado por Ele. Mas primeiro você tem que permitir. Porque Jesus é diferente. Ele não impõe nada. Ele quer que você faça de livre, espontânea vontade. Então, foi assim que convenceu Ananias. E o que Ananias fez? Versículos 17 a 19. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo. Olha que interessante. Há poucos instantes atrás, mas este não era aquele? Mas este não é o perseguidor lá, o malvado? Aqui, ele está chamando de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Deus utilizou a vida de um servo, Ananias. Saulo passou vários dias ali com os discípulos em Damasco. Saulo fez um intensivão com os discípulos. Tinha muito que aprender, tinha muito que rever. Ele com certeza foi ali que ele começou a repensar a sua teologia, a sua forma de pensar a respeito das coisas, e foi refeito. Da mesma forma, acontece conosco. Ele foi confrontado, orientado, e agora estava equipado para a obra do Senhor. E a igreja do Senhor também é confrontada. Ela é chamada por Deus. Ela é equipada por Deus. E é também desafiada a cumprir os seus propósitos. Você está preparado para cumprir a obra do Senhor? Você já se colocou à disposição do Senhor? Terceira lição. Saulo obedece ao Senhor. Saulo foi alcançado por Jesus, confrontado por Ele, chamado para anunciar, para levar o seu nome entre os gentios e entre os reis. Não é pouca coisa. Além disso, lhe mostraria o quanto deveria sofrer por causa do nome de Jesus. Num outro momento, numa outra mensagem, nós vamos falar sobre o sofrimento que Paulo então passou. Ele, no versículo 6, levantou-se, entrou na cidade, obedecendo a ordem de Jesus. Ele poderia muito bem dizer: espera aí, eu não vou a lugar nenhum. Você não está entendendo que eu sou teu inimigo? Ó Senhor Jesus. Né? Na arrogância dele,
na prepotência, ele poderia ter dito isso, mas não foi o que ele fez. Não questionou, simplesmente creu. Levantou-se e foi para Damasco. Ficou ali alguns dias aprendendo. Imagina o quanto ele deve ter aprendido ali com aqueles homens. Reconstruiu a sua ideia, a sua teologia, o seu pensamento. E olha só o versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele não cria que Jesus era o Filho. E aqui, o texto está dizendo que logo, não demorou muito, começou a pregar nas sinagogas. Lembra as cartas que ele tinha? Talvez ele utilizou aquelas cartas como aval para entrar na sinagoga. E agora não mais como judeu, e agora como cristão, para anunciar. Mas como era de se esperar, versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam entre si: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? E o texto diz que mesmo diante das suspeitas, é o versículo 22, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo obedeceu ao Senhor. Saulo tornou-se Paulo. Fora transformado de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. E teve uma vida de obediência até o final. Cumpriu cabalmente o ministério que Deus lhe deu. Certa vez ele disse em Atos 20, 24: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Este era o desejo dele. E no final, o ministério da carreira dele, escrevendo uma carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo agora fora coerente, uma coisa que ele desejava, foi até o final. A obediência é consequência da fé. Como Tiago diz, a fé sem obras é morta, porque a fé conduz a gente a praticar as boas obras, a obediência. Jesus disse que se a gente quiser ser amigo dele, nós teríamos que fazer tudo aquilo que ele desejasse. Obediência. Você é amigo de Deus? Deus é teu amigo? A obediência também está ligada com o envolvimento pleno com a obra de Deus. Lembro de uma situação. Era pastor em Campo Mourão. Um jovem me procurou dizendo: pastor, eu quero ser pastor. Puxa, isso é uma coisa muito boa. E como é que eu faço? Eu disse assim: comece vindo para a EBD, todo domingo de manhã. E aí depois disso, começa a servir na igreja. E aí depois disso, você começa a trabalhar um pouquinho mais. E aí depois disso, você vai buscar algum curso, alguma especialização. E aí, a hora que você estiver preparado e Deus estiver confirmado em meu coração e no coração da igreja,
e aí nós te enviaremos para o seminário. Aí eu pergunto, quantas EBDs depois desta palavra ele compareceu? Precisa falar, né? Entendeu? Então aquele que quer ser missionário, servo de Deus, aí Raquel, Wilson, começa aqui, na igreja. Talvez alguns de vocês também querem ser pastor, missionário, missionária. Começa aqui. O celeiro é aqui. É aqui que começa. É daqui que saem os missionários. É daqui que Deus levanta. E é aqui que nós devemos começar a servir. Isso é lindo, porque nós vamos olhar para a igreja e vamos dizer: eu cresci ali, eu aprendi ali, eu fui enviado por eles, eu estou sendo conduzido, cuidado, oram por mim, preocupam-se comigo, investem na minha vida. Obediência tem a ver com comprometimento, compromisso com a igreja local. No nosso caso, a Igreja Batista Mandacaru. Eu não só estou dizendo, desculpa Raquel, ressuscitar o nome de vocês, mas eu não estou dizendo só aqueles que têm um chamado específico para algo. Eu estou dizendo de mim, eu estou dizendo de vocês. Todos nós temos que assumir este compromisso. Seja na IBD, seja no culto de oração, seja no culto domingo à noite, seja na vigília de oração, seja num evento evangelístico, seja o que for, onde for, como for, eu vou me comprometer. E não é pela metade. Quero me comprometer com tudo. Infelizmente, pensando agora de uma maneira geral, não em nossa igreja especificamente, existem pessoas jogando fora o seu tempo, enterrando os seus dons e talentos, desperdiçando oportunidades, ignorando a palavra. Contudo, o verdadeiro Filho de Deus é obediente à sua palavra. Alguns ignoram, mas o Filho, ele participa. A igreja, eu gosto de dizer isso, ela tem a melhor escola do mundo, que é a IBD. E ela estuda o melhor livro do mundo, que é a Bíblia. A igreja é como um hospital. Somos todos nós doentes em tratamento. Eu e vocês. Vocês estão sendo conduzidos por um doente pior ainda. Olha só, né? Então nós somos como um hospital. Aqui todo mundo tem alguma doencinha para ser tratada. Nós não somos um tribunal onde nós apontamos o dedo e dizemos: é isso, é aquilo. Nós levantamos os nossos braços para dar um abraço e dizer: vem aqui, eu vou cuidar de você. É isso que a igreja faz. É isso que a igreja precisa fazer. O chamado de Deus é para todos nós. É para a igreja de Cristo. Temos que cumprir o seu chamado e obedecer a sua palavra. Nunca perdemos em obedecer ao Senhor. Agora sim, Davi, dizem que a terra de povo erra, né? Então, nós também erramos. Concluindo, assim como Saulo, eu também tinha planos pessoais. Mas quando Cristo se revelou a mim, estes planos foram simplesmente abandonados, substituídos. Não sei explicar como, mas eu sei explicar o porquê. Porque a minha vida passou a ter um novo sentido, uma nova razão. Planos muitas vezes excelentes,
mas que Deus às vezes muda, tira do seu coração planos que para você são perfeitos. E talvez Deus fale assim: ó, amassa como um papel, não é isso que eu quero de você. E eu sinto totalmente feliz e satisfeito. Eu me sinto privilegiado por Deus querer me usar, mesmo sendo limitado. Ele desejou me usar. Isso é tão fantástico que não é só comigo, Ele quer te usar também. E aí talvez você esteja pensando: mas eu não sei nem qual é o meu dom, pastor, eu não sei como eu posso ser usado. Coloque-se diante de Deus. Eu também não sabia. Também não sabia qual era o meu dom, como poderia ser usado. A grande coisa é que Deus sequer precisa da gente. Sabia disso? Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que sem nós Ele não quer. Ele não precisa de nós. Mas sem nós Ele não quer. Ele quer nos usar. E assim Saulo não resistiu ao toque do Senhor. Rendeu-se, prostrou-se e obedeceu ao Senhor. O que você vai fazer? O que você vai decidir? Como você vai colocar a sua vida diante do Senhor? A igreja deve obediência ao Senhor. Obedeçamos ao Mestre imediatamente. Porque mesmo sendo quem somos, veja bem, mesmo sendo quem somos, Deus deseja nos usar para a glória dele. Amém? Oremos. Pai de amor, como é gostoso olhar para a tua palavra, observar nela os testemunhos, as lições, as histórias, os fatos das personagens que constam. Hoje nós vimos sobre a vida de Saulo, um homem que era precioso para o Senhor. E nós também somos. Não porque em nós mesmos tem algum valor específico, que nós não temos. Mas apesar disso, o Senhor vê em nós algo de valor. O Senhor olha para os nossos corações e sabe em quem nós podemos nos tornar. O Senhor nos desafia, o Senhor nos confronta as nossas vidas de várias maneiras e em várias áreas. Muitas vezes estamos com os corações endurecidos e nós não queremos te ouvir. Mas, ó Pai, o que eu venho te pedir é que o Senhor venha quebrantar cada um dos nossos corações, e a começar por mim, para que sejamos, de fato, quem o Senhor quer e não quem nós queremos ser. Que as nossas vidas estejam diante do Senhor, possamos fazer essa autoanálise, refletir, pensar, permitir que o Senhor haja em nós e depois por meio de nós, não para a nossa glória, não para o nosso merecimento, mas para a sua glória, para o engrandecimento do teu reino.
porque é para isso que nós fomos chamados. Pai, seja com cada um aqui. Eu lhe peço, Senhor, derrame a tua graça, a tua misericórdia. Perdoa-nos por nossas falhas, pelos nossos erros. Nos conduz aos nossos lares, também em paz e segurança. Nos dê uma semana abençoada, que nada de ruim venha nos acontecer. Possamos colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor. Nós queremos te agradecer. Obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém?